A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para mais uma A Semana Política com Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno Carvalho, o programa de análise da atividade política semanal, numa perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal. E para hoje temos 2 temas, ou melhor, temos 3 temas, como habitualmente. Temos 2 participantes, uma vez que o André Pinotes Batista não pode, por razões da sua atividade partidária, estar presente na edição de hoje. Temos Nuno Carvalho, deputado eleito pelo PSD, e contamos ter também Bruno Dias, que vai também juntar-se a nós muito em breve. Os temas para hoje, como disse há pouco, são 3, que vamos procurar tratar todos, embora hoje, por faltar um dos participantes, se preveja uma edição mais ligeira ou um pouco mais curta do programa. O primeiro tema, a Convenção Nacional da AD, que teve lugar este fim de semana, o Congresso dos Jornalistas, que também terminou no domingo, e podemos voltar ainda ao tema da ferrovia, que no programa passado acabámos por não concluir. E eu começo por Nuno Carvalho. Boa tarde, Nuno, bem-vindo. Boa tarde, agora sim, o som está a chegar em boas condições. A primeira questão que temos aqui, o primeiro tema, é o Congresso Nacional da AD. E, entretanto, juntou-se a nós também o Bruno Dias, a quem também cumprimento. Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde, viva. Boa tarde. Estava já a colocar a primeira questão ao Nuno Carvalho. A Convenção Nacional da AD, com Luís Montenegro a prometer um plano de urgência para acabar com os problemas nas urgências e as filas de espera, um plano para implementar em 60 dias, e também procurar aproximar a AD da classe mais idosa, dos pensionistas e dos reformados. Que notas é que gostaria de deixar connosco, de partilhar connosco a propósito da Convenção da Aliança Democrática? Nuno. Bom, antes de mais cumprimentar o Francisco Brito, o Bruno Dias e os nossos ouvintes. Muito respeito a esta Convenção, eu creio que naturalmente o ponto mais forte foram as ideias que foram lançadas para o país e algumas delas diferenciadoras. Portanto, são ideias que permitem dar uma opção, uma escolha aos portugueses naquilo que é o modelo que se deve adotar em diferentes áreas mais críticas para o nosso país. Uma delas, que naturalmente foi daquelas que teve mais eco, foi na área da saúde, onde esta ideia de aproveitar a capacidade instalada que existe no nosso país, existe uma capacidade instalada que está entre o público e o privado, e que face à situação de emergência que nós vivemos, o que o PSD quer é que, acima de tudo, se construa uma resposta com a oferta que existe no país. E por isso é que falo nesta questão da emergência. Portanto, é reunir toda a capacidade entre privado e público para responder a uma situação de emergência que existe na área da saúde. Como nós verificamos, é claramente crítica. E isto acontece de uma forma subsidiária, ou seja, acontece no sentido em que, quando existir a saturação no serviço público, subsidiariamente e com rapidez, o privado então responde para que, acima de tudo, não exista a falência de um serviço fundamental para os cidadãos, que é o serviço de saúde. E, portanto, entenda-se naturalmente que isto não é uma alteração estrutural, não é uma reforma, é, como o próprio nome diz, uma emergência. E eu acho que nesse aspecto está bem pensada e coloca algo de forma muito simples, que é o facto de as doenças não terem ideologia e, portanto, não ter que se dizer que o serviço tem que ser 100% público. O serviço é público, contratado a privados, sempre que o público não conseguir funcionar.
E eu creio que isso é uma forma bastante equilibrada de ver o atual raio-x do Serviço Nacional de Saúde, onde de facto todos os médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde que nós possamos trazer para a resposta do serviço público, devemos procurar ir buscá-los. E se eles não estão no privado, se eles não estão no público, estão no privado, devemos procurar incluí-los nesta oferta de serviço público. A segunda questão que gostaria aqui de salientar é a questão fiscal, que é extremamente relevante, em particular até para os jovens, com o limite do IRS até 15%, que eu creio que é algo fundamental até para a massa cinzenta de fuga de jovens que temos tido de Portugal, de trabalhadores com talento, com capacidades, e que efetivamente Portugal nesse aspecto torna-se cada vez mais uma barriga de aluguer, em que nós formamos jovens, formamos bons profissionais e depois a consolidação e progressão da sua carreira é feita lá fora e não é feita aqui. E é preciso lançar medidas, estas não são suficientes, como é evidente, mas são sinais importantes daquilo que se procura ser a forma como se quer estabelecer esta relação com os jovens que são uma força de trabalho para o presente e são naturalmente uma força de trabalho para o futuro e são o futuro do nosso país. Nesse aspecto em particular, creio que há aqui sinais interessantes do ponto de vista também do mercado imobiliário, com esta ideia de uma garantia de 100% do Estado para conseguir haver um financiamento a 100% do financiamento imobiliário e a questão da isenção do IMT. Eu acho que são medidas importantes, até porque a isenção do IMT, aqui puxando a brasa à minha sardinha, o primeiro município a aprovar até foi o município de Setúbal, proposta do PSD, apesar da primeira vez ter sido proposto, ter sido em Lisboa, mas de facto o primeiro município a ter sucesso nessa medida foi até o município de Setúbal, com votos favoráveis de todos os partidos na Câmara Municipal, seria o IPS, diga-se de passagem, mas estas medidas, quer do IMT, quer do financiamento, enfim, não se podem considerar como uma solução em si, como é evidente, do problema imobiliário que nós temos, nem inclusive sequer para os jovens, que é para onde elas são destinadas, porque nós continuamos a ter um problema de acesso ao mercado, ou seja, não é só quem consegue aceder ao mercado, conseguir aceder com melhores condições a nível de financiamento e a nível da taxa, percebemos que há muitos jovens que não têm dinheiro para aceder ao preço que os imóveis estão. Isso só se resolve com a oferta. Portanto, isto naturalmente não se limita, como é óbvio, àquilo que é a globalidade de soluções que é necessária para o mercado imobiliário, nem naturalmente o PSD se ficou para estas propostas, até porque também lançou várias propostas no pacote Mais Habitação, mas são sinais importantes de como se quer estabelecer o diálogo com setores fundamentais da sociedade, entre os quais são os jovens. E eu acho que isto, de facto, este primeiro eixo, que é o eixo das propostas, foi fundamental e foi muito importante do ponto de vista daquilo que foi a Convenção da AD. Não deixaria de destacar, evidentemente, aquilo que foi o tom dos discursos. Em primeiro lugar, a importância do esclarecimento daquilo que foram as palavras do Melo, que eu acho que, acho que era fundamental fazê-lo. Não quero deixar de contornar essa questão, como é evidente, e acho que foi muito importante que tivesse esclarecido essa questão. Creio eu que até se calhar podia ter feito melhor, podia ter assumido aquilo que disse e podia ter assumido que disse que cometeu um erro, foi claramente um erro, a forma como mencionou esta questão de uma hipotética viabilização do governo à esquerda, que nunca foi tema para a AD. Em segundo lugar, também alguns nomes que foi interessante ver e ouvir falar, como o caso de Paulo Portas, como o regresso de Santana Lopes, e uma nota que eu acho que seria importante para o futuro, e que ainda vamos a tempo disso, que é ter um tom mais forte, uma vez que houve bastantes medidas lançadas para o futuro, é ter um tom mais forte também a nível de voz de juventude a falar. E eu acho que isso de facto é algo que naturalmente a AD no futuro procurará colocar também como porta-voz destas bandeiras alguns jovens. Sei que falou, enfim, en passant, uma das candidatas do Porto, mas que não é propriamente para esta faixa etária de quem está no primeiro emprego e de quem está na primeira habitação, e portanto falta de facto aqui um pouco uma voz que se ligue a esse tipo de problemas e que está naturalmente dentro daquilo que é o leque de escolha de candidatos, mas falta dar um bocadinho de voz a estas pessoas para também haver esse sinal de rejuvenescimento que o PS também precisa. Bruno Dias, e pela sua parte, o que é que achou desta convenção da AD e o que é que destaca?
Olá, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Francisco Alves Rito. Olá, Nuno Carvalho. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu creio que o Francisco Alves Rito e o Nuno Carvalho fazem muito bem em concentrar a análise, digamos assim, destes momentos e destes acontecimentos do ponto de vista da atividade política nas questões de conteúdo e nas propostas. Infelizmente não é tanto essa abordagem que acaba por ir dominando digamos, o panorama mediático, as notícias das rádios e das televisões, e há muito a tentação, infelizmente, de fazer a pontuação destes acontecimentos na base daquele registro da política espetáculo, não é? Ora agora apareceu o Portas, ora agora apareceu o Santana, para tudo vem aí o Nuno Melo, e então vamos lá ao conteúdo, e por isso estou muito de acordo com o Francisco e com o Nuno Carvalho em relação à necessidade de olharmos para as propostas e discuti-las. E então vamos lá discuti-las. Onde é que eu acho que é um perigo e uma armadilha para o interesse público e para a saúde das pessoas e para o SNS, a proposta do PSD, que aparece um bocado, permitam uma expressão, um bocado como lobo com pele de cordeiro, que é como quem diz, interesses dos grupos económicos com pele de ajuda ao SNS e ajuda ao serviço de saúde. Eu acho que é um perigo e é uma armadilha, porque à medida que se vai falando em mobilizar os recursos e mobilizar a oferta no seu conjunto, englobando e incluindo o setor privado, portanto, os grupos económicos da doença, como diz o meu camarada, e englobando também o setor social, confundindo planos e misturando coisas que não podem ser misturadas. Enquanto vamos falando sobre isso, o Serviço Nacional de Saúde, que é um pilar da nossa democracia, não estou a falar só da resposta dos cuidados de saúde às pessoas, é um pilar da democracia. Enquanto a gente vai fazendo estas discussões, o SNS vai-se degradando e as medidas para salvar o SNS não estão a ser tomadas. E porquê é que eu discordo desta ideia de, bom, se o SNS não está a dar a resposta que deve, vamos buscar o negócio do privado e vamos recorrer ao negócio do privado? Porque então aí o SNS vai desaparecer a prazo, vai desaparecer porque enquanto, neste momento, o negócio vai facilitando o acesso a determinadas áreas, a determinados cuidados, a determinados setores, digamos assim, mas depois, quando entra na fatura mais pesada de investimento, de especialização, neste momento ainda acaba por ser o SNS a aguentar a carga e a aguentar o serviço e há uma coisa que eu tenho muita pena, é que ao nível da comunicação social, especialmente das televisões, que é onde isto se trata com mais frequência, não haja uma reportagem nenhuma sobre a quantidade de doentes que vão para os privados. Não vou agora citar nomes, nem empresas, nem grupos económicos, mas as pessoas que com este ou aquele serviço de acesso vão para um atendimento privado e vão recambiadas depois pelos próprios meios ou de ambulância para o Serviço Nacional de Saúde. E aqui na nossa região isto acontece muito, acontece mais do que nós imaginamos. Portanto, eu discordo profundamente, e quem conhece, digamos, a realidade dos cuidados de saúde públicos e privados, digamos assim, no país e na região, olha para esta proposta do PSD, que na verdade é um bocado da mesma forma como o PCP e os eleitos da CDU mantêm a coerência em dizer que é preciso tomar medidas para salvar o SNS, e portanto isto é repetir, digamos, a mesma questão por um problema que se mantém e que se repete, então também o PSD está a manter, e agora neste caso na coligação com o CDS-PP e com o CDS e com o PPM, mantém esta mesma linha, que eu acho que é um perigo, e é cada vez mais perigosa. Por outro lado, relativamente às questões, quer da fiscalidade, quer da habitação, há um tema
que eu creio que está a passar completamente ao lado das propostas do PSD e, verdade seja dita, também do PS, ou seja, há um tema fundamental que está na Constituição da República, no que diz respeito à fiscalidade e às políticas fiscais, que nós temos de sublinhar e temos que chamar a atenção, que é a questão da justiça fiscal. Ora bem, eu, à partida, quando estou a ouvir alguém do PSD, como o Nuno Carvalho, a falar sobre a descida do IRS para quem tenha menos de 35 anos, à partida a gente considera que isso pode ser interessante. Agora, estamos a falar de que rendimentos? Porque apesar de tudo isto não é tudo igual. E quem tenha mais de 35 anos, mas continua a ter salários muito baixos, vai dizer este problema não está a ser resolvido. E quem tenha menos de 35 anos, os jovens trabalhadores que estão em início de vida e que têm salários muito baixos, aqueles que estão com salários mínimos, não vão ter rigorosamente diferença nenhuma no seu rendimento com esta descida do IRS. Ou seja, nós precisamos de, no que diz respeito à fiscalidade, assegurar uma questão central da nossa democracia, mais uma vez, da nossa Constituição, que é, temos de assegurar uma diminuição da carga fiscal para aqueles que têm menos, para aqueles que menos ganham, para além da questão da idade, porque dentro da mesma idade pode haver grandes desigualdades, como nós temos visto, mas também na questão fiscal passam completamente ao lado e eu continuo a achar que é inacreditável. Eu fico espantado. Como é que as convenções vão passando, os congressos vão passando e continua a não haver ninguém para além da CDU. Verdade seja dita, o Bloco de Esquerda também falou nisto já depois da CDU ter apresentado a proposta, relativamente ao IVA da eletricidade, ao IVA da energia em geral, relativamente, no caso da CDU foi a única que falou do IVA das telecomunicações. Nós estamos a ter uma sobrecarga muito forte, porque aí, independentemente de ganharmos muito ou ganharmos pouco, este tipo de consumos essenciais das nossas vidas continuam aí sim com uma carga fiscal muito alta. E eu fiquei espantado por, mais uma vez, o PSD, que até foi quem decidiu no governo Passos Coelho, Paulo Portas, aumentar para a taxa máxima o IVA desses serviços essenciais, continuam a passar ao lado desta questão. Último ponto, mesmo para terminar. Há municípios, isto já agora, quando a gente fala do IMI e do IMT, IMI quer dizer Imposto Municipal sobre Imóveis e IMT significa Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis. E, portanto, o Nuno Carvalho fez bem em lembrar que foi uma decisão tomada em Setúbal, uma Câmara de maioria CDU, em que, por unanimidade, houve esse acordo relativamente à diminuição, neste caso isenção, aliás, do IMI para jovens. Bom, mas nem todos os municípios têm a mesma situação. E há um camarada meu que diz assim, pois isto é o que se chama cumprimentar as pessoas com o chapéu dos outros. Tira-se o chapéu ao outro e parece que se faz um brilharete. É que a receita é dos municípios. Nós não sei até que ponto é que o PSD apresentou a proposta para financiar com o Orçamento de Estado a compensação para todos os municípios que ficariam penalizados com este tipo de medidas, independentemente da situação concreta. Mais uma vez eu continuo a dizer, há uma situação de especulação imobiliária absolutamente desenfreada, sem regras, é uma selvageria especulativa que se está a verificar e isto não vai lá com descontos nos impostos, enquanto o problema continua a aumentar. Porque eu faço este desafio, digamos assim, a quem nos está a ouvir, e também ao Nuno Carvalho e a todas as pessoas, que é, alguém acredita que um promotor imobiliário ou que alguém que está a vender uma casa, dessas casas que a gente agora vê aí, apartamentos, não é preciso ir para coisas de luxo, não é preciso casarões, apartamentos que a gente vê aí a 300, 400, 500 mil euros, se baixarem o IMI, o vendedor vai baixar o preço da casa ou vai continuar a aproveitar, como se costuma dizer, quem faz o preço é o comprador, não é? Se ele diz que aceita os 500 mil, paga 500 mil, então para que é que o outro vai baixar o preço? E isto é o que está a acontecer hoje em dia, portanto temos que ter muito cuidado em relação a políticas fiscais, a onerar transações
e imóveis num contexto especulativo, porque a especulação está a comer isto tudo e a gente não pode permitir que isso continue assim. E vamos ver se Nuno Carvalho quer acrescentar alguma coisa ou responder a esta última declaração de Bruno Dias. Nuno Carvalho, quer ainda acrescentar alguma coisa para passarmos ao segundo tema? Eu só direi muito rapidamente que há uma visão bastante diferente daquilo que é o PSD e o PCP e até o próprio Partido Socialista no que diz respeito àquilo que é o modelo de desenvolvimento do país. Significa isto o quê? Significa que a forma de cobrança de impostos é uma das alavancas, não é a única, como é óbvio. Terá que haver muito mais fatores transformadores a nível da justiça, dos licenciamentos, a nível do sistema fiscal também, para eliminar aquilo que são os custos de contexto e permitir um desenvolvimento económico do nosso país diferente daquele que atualmente temos, mas, efetivamente, aquilo que é a via da carga fiscal é uma das formas de não só provocar um alívio imediato, mas também de procurar ter um modelo de país em que o peso do Estado seja menor. E nesse aspecto, eu acho que o PSD, em particular até quando olha para a questão do IRS, que é um imposto sobre o trabalho, nas atuais condições, e ainda por cima foco sobre a questão dos jovens, aí, enfim, por muito que se diga ou por muito que se pense que se calhar há pessoas que possam ganhar muito ou possam ganhar pouco, a questão é esta: ou vão ganhar muito lá fora ou vão ganhar muito aqui em Portugal. E eu prefiro que, de facto, quem mereça ganhar muito esteja em Portugal e quem ganhe pouco amanhã tenha condições e ambição para que ganhar muito. Não estou a dizer que o PCP não defenda a mesma coisa, defende um caminho diferente. Objetivos às vezes são muito próximos, mas os caminhos são diferentes. E este caminho do PSD, creio eu que no que diz respeito a esta AD, foi, como disse ainda há pouco, muito clarificador. Permite escolhas aos eleitores, permite opções aos eleitores. E eu acho de facto o PSD nesse aspecto e os tantos partidos que compõem a AD foram bastante esclarecedores. Bruno Dias, vamos passar ao segundo tema e a começar agora por si, de maneira que dá-lhe a oportunidade de ainda acrescentar alguma coisinha, alguma nota de rodapé a isto que disse agora Nuno Carvalho. Não. Seguimos em frente. Eu creio que, digamos que as posições são conhecidas e como dizia uma pessoa já há mais de 100 anos, que era o bisavô de um camarada meu, aquilo que os ricos não querem é bom para os pobres. Pronto, podemos continuar. E vamos continuar com o segundo tema que tínhamos previsto para hoje, o Congresso dos Jornalistas, que terminou este domingo, começou na quinta-feira. Em linhas gerais, pode-se dizer que deixou à vista a crise no jornalismo, que não é apenas o caso da Global Media Group que está em causa, é mais profundo e mais transversal do que isso. Creio que deixou também à vista a necessidade de ser repensado o modelo de financiamento dos órgãos de comunicação social. Eu próprio fui um dos oradores no Congresso dos Jornalistas e basicamente fui defender que o jornalismo tem uma função demasiado importante para a democracia e para o Estado de Direito para poder estar apenas entregue ao mercado, como tem estado. E os jornalistas aprovaram por unanimidade, já no último dia, uma greve geral que tem ainda data indefinida, mas que não será durante a campanha eleitoral, portanto não é antes de dia 10 de março, antes das eleições. Eu começava agora por Bruno Dias, relativamente ao Congresso, o que é que quer destacar e sobre a questão que esteve subjacente, talvez a principal questão subjacente a todo o Congresso é quanto ao modelo de financiamento dos órgãos de comunicação social, do jornalismo, que opinião é que tem? Infelizmente para mim e para a possibilidade de poder acompanhar melhor e melhor intervir nesta matéria, não tive a possibilidade de acompanhar e ouvir ou conhecer com proximidade os trabalhos do Congresso dos Jornalistas conforme desejaria. Eu ultimamente não tenho sido, digamos assim, mais diretamente responsável por acompanhar estas áreas no meu grupo parlamentar. Já foi assim noutras alturas, agora não tanto, e embora não seja
jornalista de profissão, fui de formação e ainda cheguei a exercer durante uns tempos, e portanto o bichinho ficou cá. O bichinho fica cá e a preocupação está cá. Preocupação como cidadão, não apenas como, digamos, como interveniente, não é? na ação política e na vida da nossa região, mas como cidadão. É com preocupação que observo um quadro de uma gravidade no setor como não me recordo de ter observado antes, alguma vez. Creio que este congresso teve lugar e se realizou num contexto de luta, num contexto de crise, de mobilização, de necessidade de mobilização dos trabalhadores da comunicação social, principalmente jornalistas neste caso, como é óbvio, como há muitos anos não se via. Eu devo dizer que foi... as coisas não começaram agora e não começaram sequer do último congresso para este. Não sei se me faço entender. Portanto, isto há um desenvolvimento deste panorama, do agravamento das coisas que já vem de trás. E aquilo que o Francisco Alves Rita agora falava sobre um setor que, estando completamente ao sabor dos ventos do mercado, digamos assim, é uma realidade cuja tradução concreta está à vista, particularmente no caso do grupo chamado Global Média, não é? Que tem sido mais tratado nas notícias pelas piores razões. Daqui também reafirmar e transmitir novamente a minha total solidariedade para com os trabalhadores destes vários órgãos de comunicação do grupo Global Média, não apenas o DN, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Jogo, a TSF. Ainda não há fim à vista para esta tempestade, para esta tormenta, e de facto os trabalhadores, estes jornalistas e não só, continuam com salários em atraso, etc. Mas há situações de gravidade, digamos, tem sido menos falada, mas de bastante gravidade também noutros títulos, noutros órgãos. Há aqui um poder inaudito que ao longo dos últimos anos começou a ficar mais à vista, que é não apenas o poder dos proprietários a questão da concentração da propriedade da comunicação social, matéria para a qual o PCP tem vindo a alertar há muitos anos. Eu lembro-me de termos estas questões no centro, de facto, das atenções em relação à própria questão dos média em Portugal, mas eu acrescento um tema que não tem sido falado, mas que deve ser, que é também a questão da concentração do poder em termos do poder económico nos anunciantes. E aqui eu creio que a imprensa regional e as rádios regionais têm encontrado uma situação que é muito dispar. Eu um dia destes até gostava que o Francisco Alves Rito participasse neste debate, não como moderador, mas mesmo como orador, porque tem muita coisa para nos transmitir e para partilhar connosco. Não estou a querer saber segredos, mas estou a querer, digamos, desafiar que numa destas próximas edições do nosso debate possamos mesmo ir mais fundo nestas questões de quem conhece, por um lado, uma imprensa, digamos, generalista ou económica, ou de outras especialidades, nacional, muito dependente de alguns grupos económicos. Eu posso-vos contar porque é público, as sessões foram públicas. Na Comissão de Inquérito ao BES ficou à vista o poder que o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo tinha em relação à imprensa. Bastava cancelar publicidade durante uns tempos e os jornais começavam a tremer, porque os grandes anunciantes têm aqui um poder de mercado que deixa de ser só de mercado e deixa de ser económico e passa a ser de outro âmbito e de outro campeonato. E portanto aquilo que hoje está a acontecer relativamente aos média e à sua dependência face ao poder económico levanta neste momento questões que eu continuo a dizer, há mais perguntas do que respostas.
E mesmo as respostas que existem, nomeadamente no que diz respeito à criação de taxas consignadas ou de contribuições consignadas ao financiamento dos média privados, etc., há aqui uma reflexão que teremos de fazer. Há uma reflexão que temos de fazer sobre o próprio serviço público de média e de comunicação social. Creio que só algumas franjas mais fanáticas, digamos assim, da motosserra, como às vezes digo, a equipa da motosserra pode querer destruir o serviço público de televisão, o serviço público de rádio, mas praticamente é um consenso nacional sobre a questão do serviço público. Temos que olhar por outro prisma, à luz dos nossos dias, para essa realidade e atualizar esse conceito, mas mesmo em relação àqueles que hoje estão no mercado e que estão nas empresas que têm e controlam estes títulos e estes órgãos de comunicação social, vai ser preciso, de facto, aprofundar esse debate, que não vai, de certeza absoluta, ficar concluído no fim da campanha com o dia 10 de março. De certeza absoluta que essa discussão e essa reflexão terá de continuar e terá de aprofundar-se. Agora, há aqui, de facto, algo que não pode deixar de ser sublinhado, e com isto termino, que é um fator muito importante, eu diria até de confiança, nas respostas que têm de ser encontradas e construídas, que dentro da profissão dos jornalistas, que dentro da classe profissional, dentro das várias profissões dos trabalhadores da comunicação social, haja uma mobilização, digamos assim, para a luta mesmo, para a exigência, para a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, para a defesa da liberdade de imprensa, ao fim e ao cabo, desse pilar de democracia que é a imprensa, e que aquilo que já noutras alturas passou, não estou a dizer que tenha sido no Congresso ou fora do Congresso, não interessa, mas houve uma tentativa de branqueamento de algumas práticas muito negativas que aconteciam, que é preciso desmascarar e que é preciso responsabilizar de uma forma muito clara hoje em dia perante os desmandos que a gente está aí a testemunhar em algumas destas grandes empresas. Nuno Carvalho, também sobre o Congresso dos Jornalistas e os temas que suscitou, designadamente quanto ao modelo de financiamento, tem algumas ideias já mais definidas ou propõe a reflexão, como diz Bruno Dias, que acredita que ainda vai levar algum tempo até que se possa consensualizar ou encontrar soluções? Bem, a primeira coisa eu acho que é a percepção da própria sociedade, da sociedade portuguesa, até entenda-se, de compreender e perceber que as notícias não são gratuitas. Este aspecto é fundamental, é uma mudança de mentalidade. Não sei como é que ela se poderá operacionalizar, mas enquanto não houver esta consciência, isso naturalmente representa um obstáculo do ponto de vista daquilo que é a importância do consumo e da forma como se consome notícias. As notícias não são um bem gratuito, aliás, e a prova disso é que, de facto, está-se a falar precisamente de uma crise de um setor que é um negócio. O segundo aspecto é como é que se viabiliza, eventualmente, esta área, este setor. Eu acho que nesse aspecto nós podíamos, se calhar, estar a olhar até para alguns casos que ocorreram lá fora, olhando para a questão de como se criar alguns impedimentos a nível das redes sociais, etc. E eu creio que cada caso é um caso muito respeito a isso, porque, de facto, tratando-se de um negócio, há que olhar para a dimensão do país e há que olhar também para a forma como está o setor. Nós, em Portugal, temos um setor que já foi mais fragmentado, mais diversificado no que diz respeito à comunicação social, está menos diversificado agora, com menos órgãos de comunicação social, com menos recursos, inclusive até depois no patamar daquilo que é a comunicação social regional, também com dificuldades acrescidas. E eu creio que, de forma evidente, isto tem que ser superado, em primeiro lugar, pela primeira percepção, que é o papel e o serviço que cumpre o jornalismo e a informação. Eu acho que ele é extremamente importante e relevante no sentido de se perceber a importância da idoneidade da informação fidedigna. E eu creio que aí os jornalistas terão que ser, de facto, os primeiros a desenvolver essa luta para chamar a atenção daquilo que
o serviço público que eles desempenham. Agora, a forma como esse serviço público é consagrado e é protegido, eu não sou apologista de ideias como aquelas que foram preferidas pelo Ministro da Cultura de fazer com que a Lusa seja gratuita para toda a gente. E não sei se isso vai resolver o problema, quer dizer, quanto mais pode concentrar a maior parte do trabalho jornalístico numa empresa e depois fazer com que haja um serviço gratuito para um conjunto de outras empresas, não sabendo nós depois como essa informação é trabalhada no aspecto final. E, portanto, eu acho efetivamente que tem que estabelecer um padrão, eu acho que isso foi uma das preocupações dos jornalistas, estabelecer um padrão e manter um padrão de exigência a nível da informação, isso é que faz com que ela seja diferenciadora, e depois verificar, de facto, em que medida é que em Portugal há condições económicas para manter esse padrão. Se não houver condições económicas para manter esse padrão, uma coisa é certa, a nossa sociedade não vive sem informação fidedigna. E aí sim é que, de facto, o Estado pode ou não intervir em função da importância de manter um serviço público. Mas esse modelo está por definir, até porque eu acho que as próprias necessidades de financiamento do setor não estão devidamente identificadas, elas são bastante diferentes em função dos órgãos de comunicação social, quer a nível regional, quer a nível nacional, e um não é menos importante que o outro, e são bastante diferentes até em função dos diferentes grupos de comunicação social. E eu acho que isso tem que ficar resolvido, porque o Estado não pode intervir cirurgicamente num e não intervir no outro, quer dizer, isso não é possível, tem que haver, de facto, uma regulamentação ou uma observação, uma análise de eventual necessidade de intervenção do Estado, mas tem que ser algo que é uniforme e homólogo, igual para todo o setor da comunicação social. E eu creio que, de facto, isso tem que ser definido mesmo pelos próprios profissionais. Não há dúvidas nenhumas que esse serviço é fundamental continuar a existir. Não há dúvidas nenhumas que há cada vez menos condições para que ele exista com a exigência que os próprios profissionais e os jornalistas gostariam de manter, mas os meios materiais, remuneratórios, meios materiais e meios humanos são cada vez mais difíceis nesse aspecto. E, portanto, eu acho que essa é uma solução que tem que partir da parte do próprio setor, que tem que dizer como é que quer que essa solução seja feita. Até para depois não haver aqui um outro risco, que é haver esta tentação de o Estado intervir à sua maneira. Isso não pode ser. O Estado não deve intervir, já, em nenhum setor, sem haver necessidade. E havendo essa necessidade, em particular na comunicação social, naquilo que é o quarto poder, essa intervenção, para ela começar a ser equilibrada, ela tem que ser determinada pelos próprios profissionais e dizerem qual é a necessidade, a medida, a quantidade e a qualidade da intervenção do Estado para permitir que a independência se mantenha. Portanto, ela tem que ser determinada dessa forma. Por isso mesmo eu digo que ela tem que partir dos próprios profissionais. Não parece que o Congresso tenha trazido essa solução, e eu acho que é importante que, de facto, os jornalistas sejam os primeiros a refletir sobre isso. Eu não me atrevo a fazer essa reflexão porque não conheço em detalhe esses problemas, nem conheço em detalhe as possíveis soluções que já possam ter sido pensadas para assegurar que esses problemas não ganhem uma dimensão tal que, de facto, nós tenhamos cada vez menos órgãos de comunicação social ou, efetivamente, se calhar o risco de perder a independência de alguns órgãos de comunicação social. Parece-me que o Congresso de Jornalistas chamou a atenção da existência dos problemas, ainda não conseguiu produzir talvez algumas soluções. Eu acho que aqui é mesmo fundamental, pela dimensão daquilo que é o quarto poder em qualquer sociedade livre, que haja de facto aqui para cima da mesa algumas soluções propostas pelo próprio setor. Eu creio que isso seria visado, porque eu prefiro discutir ideias que venham do próprio setor do que ter agentes exteriores ao setor, sejam os políticos, económicos, a lançarem propostas cá para fora, que eu creio que até, ou podem, por muito bem intencionadas que sejam, podem ser mal entendidas e podem acabar por ser consideradas mal intencionadas, ou se calhar, por muito meritórias que possam parecer, se calhar às vezes até podem ser verdadeiramente mal intencionadas. E por isso eu sublinho dizendo isto. Eu acho que aqui o setor tem um desafio, mas é o próprio setor que deve ser o primeiro a lançar algumas orientações cá para fora para a sociedade poder responder a esse apelo e a criar uma solução para manter o jornalismo independente, profissional, exigente, como se quer numa sociedade democrática como temos em Portugal.
E eu aproveito agora para responder ao desafio do Bruno Dias, que dizia que também gostava de ouvir o que é que eu penso sobre esta matéria. Ainda temos aqui alguns minutos, temos os temas de hoje praticamente esgotados, poderíamos ainda falar da ferrovia, mas já a tratámos na semana passada e haveremos de voltar a esse tema mais à frente num outro programa, com certeza. O que gostava de dizer sobre a comunicação social é que parece-me evidente que a comunicação social não tem os recursos para cumprir o papel que é seu, tanto no plano nacional como no plano regional. Basta ver que quase todos os órgãos de comunicação social nacionais têm dificuldades declaradas. O Grupo Global Mídia é o mais conhecido, mas não começou agora sequer. Fala-se de má gestão, fala-se de responsabilidade dos acionistas. Não é apenas isso que está em causa. Eu já trabalhei no Grupo Global Mídia no tempo em que ainda era o Grupo Luz ao Mundo, do Coronel Luís Silva, nos anos 90. Depois foi vendido à Portugal Telecom, ainda era um negócio interessante e rentável, mas depois, desde que passou por lá Joaquim Oliveira e que as receitas da comunicação social têm vindo a baixar, até com o advento de novas televisões e novos operadores a disputar essas receitas, quase todos os órgãos são pobres. Mesmo os grandes grupos de comunicação social em Portugal, se formos comparar com as empresas que atuam nos outros setores económicos, são anões, são pequenos grupos e, portanto, não é um setor economicamente rico. E acresce que agora têm vindo quase todos, com a quebra nas receitas de publicidade, o advento das novas tecnologias, da internet, a enfrentar dificuldades crescentes, que começam agora a ser bastante visíveis. E na imprensa regional isto é mais verdade ainda, por falta de escala e por o mercado publicitário ser ainda mais pobre. Basta ver o que aconteceu nas rádios. Em 30 anos nós tínhamos cerca de 30 rádios, 24 rádios no distrito de Setúbal, e agora temos meia dúzia delas, ou contam-se até pelos dedos de uma mão, e as poucas que ainda funcionam têm poucos recursos, têm poucos jornalistas, têm pouca capacidade de cumprir a sua função, porque estavam pensadas para serem suportadas pela publicidade e veio-se a comprovar que não existem meios para isso. Na imprensa regional, a mesma coisa. O distrito de Setúbal ainda não é um deserto de notícias, como já há várias regiões do país que o são, mas muitas vezes sentimos-nos já a pregar para o deserto. Cada vez são menos órgãos de comunicação social e cada vez há também um menor interesse pela comunicação social e até pela vida em comunidade por parte das pessoas. E o que vimos são órgãos de comunicação social com cada vez menos recursos para fazerem bem o seu trabalho e para acrescentarem valor na investigação, nos conteúdos e naquilo que é a oferta que fazem ao público. Isto é um ciclo vicioso, e mesmo a nível nacional é notória uma subordinação das opções editoriais às lógicas comerciais. Mesmo os órgãos de referência em Portugal já vivem muito das parcerias, dos conteúdos que são colocados em antena ou nas páginas apenas porque há um parceiro económico que paga, e depois isso leva a que a opção seja colocar o conteúdo que é pago e deixar de fora o outro que teria mais interesse comercial. Outra coisa que também se tem observado é que todos os grupos de comunicação social e quase todos os órgãos, mesmo os mais pequenos, já dependem muito no seu orçamento das candidaturas ou das candidaturas a pequenos fundos de incentivo à comunicação social, que são parcos em Portugal e são também um pouco trabalhosos para a esmagadora maioria dos órgãos locais, e das candidaturas aos gigantes tecnológicos, que já vão distribuindo umas migalhas. Já quase nenhum orçamento, nenhum órgão de comunicação social passa sem isto, o que demonstra que é necessário financiamento para que as redações fiquem mais apetrechadas, para que exista maior independência, porque quase todos os órgãos estão já numa situação de dependência económica e financeira. A Diana Andringa dizia agora, a propósito do Congresso dos Jornalistas, que os jornalistas continuam a fingir que a imprensa é livre, ou estão a fingir que a imprensa ainda é livre. Estou a citar de memória, mas é alguma coisa à volta disto. E a liberdade, a dificuldade e a dependência económica já nos começam a mostrar que não será assim, que realmente andamos mais a fingir que ainda é livre do que verdadeiramente o é. Portanto, chegamos ao ponto do financiamento. Tem que ser repensado o financiamento da comunicação social. E neste ponto as pessoas pensam que estamos a pedir que sejam os contribuintes a pagar.
Não tem que ser obrigatoriamente assim. Bastava que o Estado assumisse as suas responsabilidades para com a liberdade de imprensa e para com a imprensa e para com os órgãos de comunicação social e reconhecesse o valor e a necessidade que fazem uma democracia de qualidade. Era preciso que o Estado assumisse o seu papel de regulador. E não estou a falar aqui da regulação da entidade reguladora, que ela própria é, em termos legais, já bastante circunscrita, tem um âmbito que não vai a determinados patamares. Por exemplo, o Estado não conseguiu regular ainda a relação com as gigantes tecnológicas. Andam à solta os Googles, Facebook, os outros gigantes tecnológicas que, entretanto, receberam a transferência da publicidade do mercado tradicional para o mercado digital, que já não passa quase pelos órgãos de comunicação social, são estes gigantes que conseguem absorver a quase totalidade. E alguns deles nem os impostos devidos pagam, algum destes grupos. Só agora é que timidamente na Comissão Europeia se começa a tentar regular esta matéria e em termos de direito interno, então nem se fala nisso. Só por esta via da regulação o Estado podia mudar completamente o panorama em Portugal. Por outro lado, se tivesse maior sensibilidade, percebia que o próprio Estado tem vindo, governo após governo, a limitar as fontes de financiamento da imprensa. Basta ver que aqui há uns anos qualquer empresa que fosse constituída em Portugal tinha que publicar a sua escritura de constituição nos órgãos locais ou regionais ou nos nacionais, consoante os casos. Isso foi descontinuado, já não é obrigatório. Há muitos outros atos deste género que os diversos governos vieram a mudar a lei e a tornar livre, não sendo obrigatório. Isto é a retirar receita à comunicação social. E não é o Estado a pagar, porque quem pagava estas publicações era o próprio mercado. Portanto, só a reversão de algumas destas coisas podia corresponder a verbas de financiamento muito, muito importantes. E outra área em que o Estado também tem um papel a dizer é na própria comunicação institucional. O Estado não cumpre a lei da distribuição da publicidade institucional. Há uma lei que diz que 25% das campanhas do Estado têm que passar pela comunicação social e até uma parte disso pela comunicação social local e regional. Esses 25% são para a componente local e regional e isso não está a acontecer. O próprio Estado não cumpre a lei. E o Estado também não se mete na regulação de outros aspectos que são essenciais para a sobrevivência, designadamente da comunicação social local e regional, que é na regulação da comunicação das autarquias. Hoje em dia, a esmagadora maioria dos municípios, de norte a sul do país, têm gabinetes de imprensa montados e pagos com dinheiros públicos que procuram substituir-se à função da comunicação social. Têm pessoas que tratam de multimédia, de áudio, de vídeo, com dezenas de pessoas. Em alguns casos imprimem-se jornais municipais com o nome de notícias de não sei onde, com termos que não deveriam ser admissíveis à comunicação institucional e que procuram e que geram confusão nas pessoas. E muitos desses profissionais de comunicação social das autarquias apresentam-se nos eventos com cartões a dizer imprensa, procurando fazer passar a ideia de que é tudo a mesma coisa. Noutros casos, as câmaras municipais já fazem iniciativas como inaugurar certas coisas onde não convidam a comunicação social porque depois mandam a sua nota de imprensa, como se fosse a mesma coisa. E, portanto, é toda esta mentalidade que temos que mudar e que passa muito pela regulação legislativa e não apenas pelo exercício da regulação pela entidade reguladora. Quanto a propostas para o financiamento da comunicação social, não têm que passar apenas por dinheiros públicos. Nós agora, no âmbito do Congresso dos Jornalistas, ouvimos, por exemplo, duas ideias. Uma que é haver uma consignação no IRS, tal como há para as IPSS, e a outra, haver uma taxa 2,5% sobre as operadoras de telecomunicações que geralmente estão ligadas também a este advento das novas tecnologias e que são dos negócios mais lucrativos e que poderiam, porventura, ser chamadas à responsabilidade de ajudarem a cofinanciar esta função tão importante socialmente que é o jornalismo. Bom, já falei aqui demais. Obrigado ao Bruno Dias e ao Nuno Carvalho. Não sei se ainda querem dizer alguma coisa, temos aqui 1 minuto ou 2. Eu quero dizer uma coisa muito rápida. Sim. Para já, eu acho que esta ajuda e esta reflexão
que o Francisco acaba de partilhar demonstra que há aqui uma abordagem que tem de ser no leque muito alargado de respostas e não afunilando o debate para uma ou duas medidas que às vezes a gente ouve falar mais. Mas eu queria acrescentar uma coisa que me esqueci, a propósito, e que o Nuno Carvalho fez bem em lembrar, que é aquela velha discussão do que é que pode ser gratuito ou não. A comunicação social, a informação não é gratuita, mesmo quando a gente não paga por ela, e podemos pagar em audiência de publicidade. Agora, eu lembro-me que quando surgiu na RTP o conceito do multimédia, em que nós passámos a ter acesso, pronto, o RTP Play, por exemplo, que dá para irmos buscar muita coisa gratuitamente, eu vi, ninguém me contou, a diatribe completamente furioso do Dr. Balsemão lá na Gulbenkian numa conferência, porque ele já tinha um negócio preparado e veio a RTP e estragou-lhe os planos com uma oferta de multimédia gratuito. O serviço público pode ser diferente. Agora, aquilo que o Francisco Alves Rito contava e lembrava, e bem, sobre algumas autarquias e outras entidades, é porque isto mal é mais amplo, se fosse só autarquias ainda era como o outro, mas infelizmente isto está a alargar-se cada vez mais. Chegando ao ponto da própria agência Lusa, que também devia ser comprada novamente pelo Estado para que não haja estes acionistas duvidosos, não apenas em alguns grupos, mas também na própria Lusa. Infelizmente temos que ser rápidos, temos 50 segundos e não sei, o Nuno Carvalho já não poderá dizer nada. A agência Lusa tem de voltar ao trabalho da agência, não pode substituir-se aos jornais, tem que haver takes, despachos, não tem que haver peças e artigos e notícias, porque isso são as rádios e os jornais que devem fazer e não a agência Lusa. Pronto, queria só dizer isto. Sobre isso esqueci-me de dizer o que é que acho da proposta do Governo, dessa ideia da Lusa passar a ser gratuita. Não é propriamente uma boa ideia, mas agora já não temos tempo. Agradeço ao Bruno Dias, ao Nuno Carvalho e mais uma vez informo que o André Pinotes Batista hoje não pôde estar presente. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos e o programa, entretanto, repete esta terça-feira às 3 horas da tarde. Boa semana, até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.